Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe e vamos lá. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Irmãos, eu vou responder o vídeo dessa CCBN aqui, ela é bem agressiva, né? Tem um palavreado pesado e atacando as pessoas que fazem críticas à congregação cristã no Brasil, até mesmo as pessoas que cometeram o tal pecado de morte que a CCB inventou. Ela inventou que o pecado sexual é um pecado de morte. E eu vou responder essa senhora, eu vou reagir, né? Me mandaram esse vídeo, me pediram para poder reagir. Antes eu vou deixar rolar todo o vídeo, eu vou rodar o vídeo todo e depois eu faço o meu comentário. Eu passo o vídeo de novo e dando as pausas para eu responder essa senhora. Ela falou um monte de bobagem aqui e eu vou responder ela. Então vamos ouvir ela primeiro, vamos lá. Que é com esses ex-CCB que tá de complô na internet, aqui nessa plataforma principalmente, para falar mal da CCB e denegrir a imagem e falar mentiras. Se você é um ex-CCB e não participa dessas coisas, o assunto aqui não é contigo, é com essa raça. Vários comentários deles aqui nos meus vídeos dizendo que a congregação joga fora no lixo pessoas que errou. A partir do momento que comentou nos meus vídeos, me deu a liberdade para responder. Eles vêm com essa historinha de que Deus perdoou Davi. Perdoou. Aí eles usam Davi como exemplo do pecado. Mas eles não fazem uso da humildade que Davi deixou de exemplo, pedindo perdão. Porque além de Davi ter tido um corretivo de Deus, ele também foi humilhado pelo seu próprio povo. Mas Davi não esmureceu e nem murmurou e nem criticou e nem ficou contra o seu povo. Pelo contrário, ele colocou a cara na terra, aguentou calado. E a conversa de Davi era entre ele e Deus. E diante da humildade dele, diante do arrependimento dele, Deus perdoou ele. Aí vem com a historinha de que foi humilhado, não foi perdoado, que foi jogado no lixo. Conta outra história, rapaz. Vocês estão gostando de ficar no mundão. Aí quer ser perdoado por Deus, mas não tem a humildade de perdoar o irmão que errou com ele. Ou o irmão não errou, apenas aplicou a doutrina. Porque antes de qualquer pessoa batizar na CCB, ele já conhece tudo, já sabe como é que funciona. Já sabe da doutrina. É explicado. Ninguém é obrigado a batizar na CCB. Batiza se quiser e se Deus chamar. Agora os bonitos querem que mude toda a doutrina da igreja para ele se adaptar. Ó, alecrim dourado! E no final das contas, Deus honrou Davi no meio do povo dele. Então, não vem aqui colocar Davi no meio desse balaio de gato que tá a tua vida, não. Tá? E se vir comentar, vai escutar. E quem é ex-CCB e tem desejo de voltar na igreja, volta. Deus ama o arrependimento. Saiu da CCB e vai para o inferno? Não. Você pode ir para o inferno por causa da tua língua mentirosa e venenosa. Irmãos, primeiro que ela parte de um pressuposto, ela tenta responder às pessoas que usou argumento bíblico com as doutrinas totalmente deslocadas da congregação. Esse é o primeiro ponto aqui de partida, ok? Ela está defendendo a doutrina da igreja dela, que é baseada em assuntos completamente fora de contexto da Bíblia. E eu vou explicar isso para vocês aqui. Então o argumento dela não vale nada, porque é um argumento, ela tirou isso da onde? Ela tirou da cabeça dela e da igreja, da congregação, que inventou o pecado de morte como um pecado sexual, ok? Que a gente tem vídeo aqui
e já mostrei os anciões falando isso aí, certo? Então, as pessoas que reclamam são as pessoas que sofreram punições simplesmente perpétuas com base em argumentos que não são bíblicos, querida. Elas estão mais certas, as pessoas, de reclamarem por um argumento que não é bíblico. Bom, agora voltando aqui à fala dela, e eu vou responder cada ponto da fala dela. Ela fala de um complô, né? Que estão fazendo um complô. Isso é pura invencionice da sua cabeça. Complô é quando a gente se organiza para poder fazer alguma coisa. Eu nunca me organizei com ninguém. Eu acredito que outros críticos também é a mesma coisa. A gente está falando aqui somente a verdade e o que a gente vê das coisas completamente fora do eixo da congregação cristã no Brasil. E me perdoa se a senhora não gosta. O que a senhora está fazendo aí é uma defesa cega. A senhora não tem base bíblica alguma para fazer esses argumentos. Se a senhora tivesse na época de Jesus Cristo, talvez ia ter essa fala agressiva com ele também. Porque ele também criticou o ministério da obra. Ele também chamou de hipócrita os homens que ensinavam. Ele também falou que estes homens inventavam novas doutrinas e sobrepujando a palavra de Deus. Leia lá Marcos capítulo 7, versículo 9. Portanto, não tem complô algum. Isso é coisa da tua cabeça. Simplesmente tem muita gente enxergando as coisas erradas e estão fazendo suas críticas porque estamos num país livre onde a gente pode criticar. E se você não suporta a crítica, então saia das redes sociais, minha querida. Segundo ponto aqui, ela chama os ex-CCB, as pessoas que não frequentam mais ou as pessoas que sofreram punições severas de essa raça. Essa raça. Você já imaginou se fosse nós que estivéssemos falando dos CCBanos num todo, chamando aquela raça, a pirueta que esses defensores não iam estar dando agora? Porque eles inventam coisas para tentar defender a CCB. Imagina se fosse nós chamando o grupo CCBano todo de raça. Essa raça aí da Igreja da Congregação Cristã no Brasil. Para você ver a hipocrisia. Essas pessoas reclamam de coisas que eles mesmos fazem. Então, a fala dessa senhora é completamente agressiva. Ela parece ter uma pessoa sem controle, né? E que fala tudo que dá na telha sem nenhum controle. Depois ela fala que eu falo isso aqui por mim, que a gente fala mal, que a gente denigre e que a gente mente. Bom, é fácil falar que as pessoas estão mentindo, denigrindo. Difícil a senhora provar em que lugar, em que momento nós mentimos, nós denegrimos e a gente está falando mal da congregação cristã no Brasil. A gente não está falando mal, estamos falando a verdade. Todos os exames, todas as nossas análises são base no que os seus anciões falam, ensinam e propagam. Agora, se te irrita a gente dizer para vocês o que eles falaram, aí o problema é seu, minha querida, não é nosso. Aí ela, para responder às pessoas que falam de Davi, né? Que Davi pecou, mas Deus olhou a humildade de Davi, porque Deus... E aí ela tenta arrumar esse argumento bíblico para tentar defender as doutrinas que não são bíblicas da igreja dela. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas sobre Davi, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Davi não perdeu o cargo dele, Davi não perdeu o ministério dele. Davi, ele recebeu o perdão de imediato de Deus, não foi rejeitado por Deus e ninguém foi falar na cabeça de Davi que ele não tinha mais salvação ou que ele pecou de morte. Então o seu argumento, né, é simplesmente risível. Portanto, Davi não perdeu a liberdade, Davi não foi excomungado. E como você também disse sobre Davi, que era um assunto entre Davi e Deus. Você falou que era um assunto entre Davi e Deus. Exatamente. Por que os seus anciões interferem na vida das pessoas? Julgando coisas que as pessoas fazem nas suas vidas em particular. E ainda dizendo que Deus pode até perdoar, mas nós não. Ou seja, o seu argumento não tem nada a ver com os fatos e as realidades que acontecem dentro da congregação. E o seu argumento sobre Davi é completamente deslocado da realidade.
foi o pecado de Davi que ele cometeu e ninguém foi lá interferir. Ele, Deus, ele foi pedir perdão e misericórdia e ele não ficou aguardando 10 anos, 30 anos, 50 anos para receber o perdão, como a tua igreja faz. Como eu tenho inúmeros aqui, vídeos aqui, testemunhos de pessoas que atentaram contra a própria vida por conta dessa regra absurda que a sua igreja inventou. E você, quando faz uma defesa disso, dessas maluquices que chegaram a causar dano severo na vida de pessoas e famílias, você deixou de ser apenas uma pessoa que está assistindo, mas agora você é cúmplice, porque você está fazendo parte disso, você está defendendo doutrinas humanas que fizeram mal a muitas almas. E aí sobre Davi ainda, para poder finalizar, mas Davi não ficou contra o seu próprio povo. É óbvio que o povo não tinha nada a ver com o pecado entre dele e Deus. A sentença vinha de Deus e Deus poupou Davi. Deus teve perdão, teve, aliás, misericórdia de Davi. Os seus anciões não têm misericórdia de ninguém. Tem misericórdia quando é alguém conhecido, um filho, um parente ou um filho de um outro irmão de ministério. Isso aí é completamente errado. Então, seu último argumento é: querem que mude a doutrina toda da CCB para se adaptar a eles. Não, minha querida. As pessoas querem que a CCB pare de inventar essas coisas e siga apenas o que está na Bíblia, palavra de Deus. Essas pregações por adivinhação, vão lá com a mão abanando, uma falta de responsabilidade com a pregação, chegam lá dizendo que Deus vai revelar a palavra e ficam proferindo esse monte de heresia em todos os cultos. Sua igreja é uma seita, minha querida. E infelizmente, você pode pular aí doida, braba, agressiva, mas isso não vai mudar fatos de tudo que a sua igreja já fez. Vários ensinamentos deslocados da realidade. Isso não muda e você não vai conseguir diminuir isso. Isso, a tendência é só aumentar. As pessoas estão agora enxergando a verdade. Sua igreja inventou por muitos anos que a letra mata e o espírito vivifica, impedindo assim as pessoas de ter conhecimento da palavra de Deus. Enquanto as pessoas eram negadas de ter o estudo bíblico, que a sua igreja não faz questão alguma de dar o estudo bíblico para as pessoas, e enquanto isso eles foram inventando esse monte de maluquice, que só pode ser chamado de irmãos aqueles que se batizam dentro da congregação cristã no Brasil, que não pode estudar a Bíblia, tópico de 1971, 1984 mandou qualquer pessoa que pregou na tribuna que o pecado, a fornicação, a prostituição, o adultério, qualquer outro tipo de pecado sexual, que se alguém ensinou que não era pecado de morte, era para subir de novo e retratar do que falou. Agora, aonde que está na Bíblia que o pecado sexual é um pecado de morte? Não tem. Maluquices inventado pela tua seita, da qual você é cúmplice. Dito isso, irmão, né? Vamos acompanhar essa senhora, vamos rebater essas coisas. É mais uma vítima do sistema, tá brava porque o ídolo dela é a congregação, a seita se transformou no Deus dela e eles vão ficar bravos toda vez que criticar. E para encerrar, tem muitos que falam aí, você suscita ódio. Se eu suscito ódio em você, é porque o seu coração está cheio de ódio. O que eu estou fazendo aqui não é suscitar ódio. Vocês misturam as coisas. Misturem a pessoa fazer discurso de ódio é quando ela está pedindo para as pessoas fazerem algo mal. É quando eu estou dizendo que tal pessoa ou tal grupo não deve existir. É quando eu chamo um grupo de raça. Isso é discurso de ódio. Agora, se eu estou falando a verdade e a verdade desperta ódio em você, o problema não está na verdade, está em você. Você está carregado de ódio no seu coração. E o nome disso é a idolatria que você tem pela congregação cristã no Brasil. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.